Dou graças ao Pai Celestial e à Mãe Celestial por nos permitirem realizar esta sagrada Assembleia no último dia da Festa dos Tabernáculos. Eu espero que todos os membros da nossa família em Sião possam receber ainda mais abundantes bênçãos do Espírito Santo de Deus através desta festa. A Festa dos Tabernáculos comemora a construção do tabernáculo. No 10º dia do 7º mês do calendário sagrado, Deus concedeu a Moisés o segundo conjunto de 10 mandamentos que ele trouxe consigo do Monte Sinai. Nessa altura, Deus ordenou a Moisés que transmitisse plenamente a sua vontade ao povo e construísse o santuário para guardar as tábuas de pedra que tinham os 10 mandamentos escritos nelas. A Festa dos Tabernáculos é a festa que comemora a construção desse santuário. Assim, o significado e o objetivo do santuário e da Festa dos Tabernáculos são inseparáveis. Foi a conclusão da construção do santuário que sinalizou que todas as festas que Deus deu aos israelitas tinham chegado ao fim com a celebração da Festa dos Tabernáculos. Esta é a última festa do ano sagrado. Em particular, há um significado muito importante a sublinhar no facto de que Deus prometeu derramar o Espírito Santo na Festa dos Tabernáculos. Nós temos de compreender a questão do santuário através da Festa dos Tabernáculos. O santuário pode ser visto como um espaço no qual o povo de Deus vem para adorar a Deus. A sala exterior é chamada de Santo Lugar e a sala interior é chamada de Santo dos Santos. O Santo dos Santos está localizado mais profundamente no interior do santuário. Deus mostrou a Moisés o santuário celestial no Monte Sinai e disse-lhe para o construir exatamente como tinha visto. O que é que representam o Santo Lugar e o Santo dos Santos? E que relação eles têm com o Espírito Santo e conosco nos dias de hoje? Para compreender corretamente todos estes assuntos, por favor abram a Bíblia no livro de Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Em Hebreus capítulo 8, versículo 5, está escrito: os quais ministram. Em quê? Em figura e sombra das coisas celestes. Isto significa que a realidade do santuário pode ser encontrada no reino dos céus. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. O tabernáculo de que se fala aqui refere-se ao santuário. Assim, Moisés construiu o santuário de acordo com as instruções que Deus lhe deu. Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. O monte mencionado aqui refere-se ao Monte Sinai. Moisés trouxe a cópia do santuário celestial para esta terra exatamente como ele era. Há um significado muito importante contido nisto. Não disse Deus que o pré-requisito para receber o Espírito Santo da chuva serôdia é conhecer a Deus? Hoje, se compreendermos o Santo Lugar e o Santo dos Santos, podemos dizer que demos um passo muito importante em frente na compreensão de Deus. No final, nós seremos capazes de compreender até mesmo a razão pela qual Deus designou o último dia da Festa dos Tabernáculos como o dia para conceder ao seu povo o Espírito Santo. O santuário onde o povo oferecia sacrifícios a Deus no Antigo Testamento não foi construído apenas por acaso. Este versículo explica que este é uma cópia do que está no céu. Para explicar brevemente a sua estrutura, a Bíblia diz-nos que a parte exterior é o Santo Lugar, e o lugar localizado mais no fundo é o Santo dos Santos. Esta questão do santuário é uma parte muito importante da verdade que todos nós devemos aprender nesta festa de tabernáculos. Vamos abrir juntos o capítulo 21 do Apocalipse. Capítulo 21, versículo 22. Nela, não vi santuário, porque o... Quem é o santuário? O seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro.
A quem é que o Cordeiro se refere? Portanto, aqui, a Bíblia ensina-nos que Jesus é o templo. Em toda a Bíblia, o templo é também referido como tabernáculo, o santuário, o santo lugar e a tenda da congregação. Quando o santuário móvel se tornou um edifício fixo, passou a ser referido como templo. No entanto, ambos indicam a mesma coisa. Mas, se nós olharmos para as palavras dadas no versículo 22, está escrito: nela, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Vamos tirar uma pequena pista deste versículo e continuar no Evangelho de João. A Bíblia expressa o Cordeiro, ou seja, Jesus Cristo, como o templo. Passemos ao livro de João capítulo 2. Vamos ler juntos o livro de João capítulo 2, versículo 20. No versículo 20, está escrito: replicaram os judeus: 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, se referia ao que era o santuário? Santuário do seu corpo. Também está escrito em Apocalipse capítulo 21 que o Cordeiro é o seu templo. Em João capítulo 2, também está escrito que ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Isto significa que Jesus é a realidade do santuário de que fala a Bíblia. Há cerca de 3.500 anos, os israelitas ouviram a vontade de Deus através de Moisés, que tinha descido do Monte Sinai. Mostrou um santuário para guardar as tábuas de pedra dos 10 mandamentos. Nós podemos confirmar que o santuário, em última análise, representava e se destinava a revelar Cristo. Por outras palavras, Deus colocou todo o conteúdo sobre si mesmo nos regulamentos do Antigo Testamento. No livro de João capítulo 2, versículo 21, Jesus referiu-se a si mesmo como o templo, como está escrito. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Há muitas verdades profundas escondidas dentro do templo. Por exemplo, para ir do santo lugar que estava à frente para o santo dos santos que estava atrás, teria de passar-se por uma cortina que os separava. No entanto, há um versículo na Bíblia que nos ensina que o véu representa Jesus Cristo. Passemos ao livro de Hebreus capítulo 10, versículo 19. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 19, está escrito: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Em algumas versões, diz apenas o santo lugar, mas a versão NIV menciona claramente o Santo dos Santos. Portanto, o lugar onde temos confiança para entrar pelo sangue de Jesus não é apenas o santo lugar, mas o Santo dos Santos, como está claramente escrito na Bíblia. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A Bíblia ensina-nos que todo o templo representa Jesus, e também nos ensina que o véu também representa Jesus. O último dia da festa dos tabernáculos é o dia para receber as bênçãos transbordantes do Espírito Santo da chuva serôdia. O que é que Deus estabeleceu como pré-requisito para receber o Espírito Santo? Nós devemos prosseguir em conhecer Deus, que é o pré-requisito para recebermos o Espírito Santo da chuva serôdia. O Pai não testemunhou isso no livro da verdade. Hoje, se nós compreendermos o Santo Lugar e o Santo dos Santos, chegaremos a ter uma compreensão total de Deus. É por isso que Deus estabeleceu a festa da construção do tabernáculo como a última festa. Deus quer que os seus filhos nesta terra compreendam o segredo do Santo Lugar e do Santo dos Santos. O templo representa Cristo. O véu representa Cristo. Este é um ponto de crítica importância.
Então, qual é a forma do Santo dos Santos localizado profundamente na parte de trás do santuário? Se nós compreendermos o que representa o Santo dos Santos, podemos compreender porque é que Deus deu um significado tão grande a este dia da construção do templo. Para isso, passemos agora ao livro de 1 Reis, capítulo 6, versículo 14. No capítulo 6, versículo 14, está escrito: Assim, edificou Salomão a casa e a rematou. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até ao teto. Cobriu com madeira por dentro. Cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Da mesma sorte, revestiu também os 20 covados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até ao teto. Esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. Era, pois, o santo lugar do templo de 40 covados. O cedro da casa por dentro era lavrado de colossíntidas e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. No mais interior da casa, preparou o Santo dos Santos para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Era o Santo dos Santos. O versículo 16 diz que o santuário interior é o Santo dos Santos. Outra expressão para o Santo dos Santos é o santuário interior. Era o Santo dos Santos. De que comprimento? De 20 covados de comprimento. Qual a largura? 20 de largura e altura? 20 de altura. Então, quais são o comprimento, a largura e a altura do santuário interior? Eles são todos iguais. Isto descreve a forma do Santo dos Santos. Cobriu de ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro. Por que é que Deus fez o Santo dos Santos ter o mesmo comprimento, largura e altura? Por que é que Deus fez os israelitas lembrarem-se do dia em que construíram o tabernáculo, chamando-lhe a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas e a festa da colheita? Há um significado muito importante por detrás disto. Nós confirmamos anteriormente que todo o santuário representa Jesus Cristo. No entanto, quando olhamos para dentro do santuário, o santo lugar na frente e o Santo dos Santos atrás estavam separados. O Santo dos Santos tinha 20 covados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. O seu comprimento, largura e altura eram todos iguais. Qual é a razão pela qual Deus o projetou desta forma e depois nos mostrou? Vamos encontrar a resposta a esta pergunta no livro de Apocalipse, capítulo 21. Vamos ler juntos Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. Então, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aqui aparece a esposa do Cordeiro. O Cordeiro não representa Jesus Cristo. O anjo mostrou-lhe a noiva de Cristo. Versículo 10. E me transportou, em espírito, até uma grande e elevada montanha e me mostrou. Que é que o anjo lhe mostrou? A Santa Cidade. Qual é o nome da cidade? Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. O anjo mostrou-lhe a cidade chamada Jerusalém. Vejamos o versículo 11. A qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e, junto às portas, 12 anjos, e, sobre elas, nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é... Qual é o nome da cidade? Jerusalém. Quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura. O é que são? São iguais.
Olhando para esta forma da Jerusalém, que é representada como a esposa do Cordeiro, nós podemos encontrar uma semelhança com a forma de uma determinada parte do santuário. Não podemos. É tão semelhante ao Santo dos Santos. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Como já confirmamos em João, capítulo 2, o santuário representa Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 também nos esclarece que até mesmo o véu que separa o santo lugar e o santo dos santos representa o corpo de Jesus. Deus concebeu o Santo dos Santos, que está localizado na parte de trás do santuário, para que o comprimento, a largura e a altura fossem iguais. E, no entanto, em Apocalipse, capítulo 21, que cidade tinha as mesmas dimensões? O seu comprimento, largura e altura da santa cidade de Jerusalém são iguais. E quem é que também registra que esta Jerusalém representa? Diz-nos que ela representa a esposa do Cordeiro. Então, vamos descobrir qual é a relação que esta Jerusalém, a esposa do Cordeiro, tem conosco através do capítulo 4 de Gálatas. Passemos ao livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 26, está escrito: Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa. Quem é ela? Nossa mãe. De facto, quem é que a Jerusalém, que tem comprimento, largura e altura iguais em Apocalipse, capítulo 21, realmente representa? Então, quem representa o Santo dos Santos? Deus Mãe. Deus criou um modelo dentro do santuário, incorporando a imagem de Deus Pai e a imagem de Deus Mãe, para que pudéssemos compreender isto completamente. É por isso que a cerimónia que comemora o dia em que o santuário foi construído é considerada o regulamento mais importante da festa dos tabernáculos. Como um todo, nós o chamamos de santuário, mas também podemos tratá-lo separadamente. A divisão exterior é o santo lugar e a divisão interior é o santo dos santos. Vamos aprender sobre os graciosos acontecimentos registados relativamente ao santo lugar e ao santo dos santos, através de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Em Ezequiel, capítulo 47, versículo 1, está escrito: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. Por outras palavras, o santuário. E eis que saíam águas de onde? Debaixo do limiar do templo, para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até à porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 covados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. De onde é que a água saía? Está escrito que a água que sai do santuário tornou-se um grande rio. Versículo 6. E me disse: Viste isto, filho do homem? Então, me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então, me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem à campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão. O que é que acontece às águas? Tornam-se saudáveis. A água correu do santuário para o mar, e o mar tornou-se saudável. Vejamos o versículo 9. Toda criatura vivente que vive em enxames. O que lhe vai acontecer? Toda criatura vivente viverá por onde quer que passe este rio,
e haverá muitíssimo peixe. E, aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Onde quer que esta água fluísse, tudo se tornava saudável e voltava à vida. Este rio é chamado de Rio da Água da Vida em Apocalipse capítulo 22, certo? Versículo 10. Junto a ele se acharão pescadores. Desde En-Gedi até En-Eglaim haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis. Serão deixados para o sal. Junto ao rio, às ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Os seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas. De onde veio esta água? Saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Está escrito que a água da vida flui do santuário, e todos os seres vivos no mar ganham vida através da água que sai do santuário. De acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, o mar representa a sociedade humana. Quando a água da vida flui para o mar, que representa a sociedade humana, para onde quer que a água vá, onde quer que ela chegue, o que acontece a todos os seres vivos? Todos eles se tornam saudáveis. Tais milagres misteriosos ocorrem. A água da vida que o Pai e a Mãe concedem à humanidade é a força motriz que dá vida e salva toda a humanidade. É para isto que Deus nos está a iluminar através da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos comemora o evento da construção do tabernáculo, e é aí que podemos encontrar o seu significado. Deus mostrou mais uma vez uma revelação sobre esta cena. Passemos ao capítulo 22 do Apocalipse. Vejamos Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Capítulo 22, versículo 1. Então, mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Não é isto mesmo que Ezequiel capítulo 47? Ezequiel, capítulo 47, também diz que darão frutos todos os meses. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Para nos conceder esta bênção, Deus descreve a mesma cena que se encontra em Ezequiel, capítulo 47, versículo 17. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem. Uma vez que hoje é a festa dos tabernáculos, vamos ler este versículo considerando o contexto do santuário. O santo lugar e o santo dos santos dizem. O que é que eles dizem? Vem. Aquele que ouve, diga. Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O que é que diz que acontece onde quer que essa água da vida flua? Está escrito que tudo viverá. Por esta razão, o que é que Deus disse em João, capítulo 7, versículo 37, sobre o último dia da festa dos tabernáculos? No Evangelho de João, o Pai gritou sozinho, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Em Apocalipse, capítulo 22, quem foram os que apareceram juntos? O Espírito e a noiva, que são o santo lugar e o santo dos santos, dizem, quem tem sede, venha a mim, e recebam a água da vida para que possa ser salvo e viver. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa das coisas que se acham escritas neste livro.
Sem acrescentar nem tirar nada, nós temos de compreender plenamente e perceber corretamente o significado desta festa de tabernáculos e a razão pela qual Deus mostrou a Moisés o santuário celestial e lhe ordenou que construísse uma cópia do mesmo nesta terra no dia da festa de tabernáculos. Para isso, todos os israelitas reuniram de todo o coração material para o tabernáculo. A este respeito, Deus ensinou-nos que os nossos irmãos e irmãs perdidos nesta época devem ser considerados como os materiais usados para construir o templo. Por isso, nós devemos pregar a palavra de Deus a toda e qualquer alma, despertá-las e ensiná-las, para que possam receber a água da vida que vem de Deus e serem salvas. Todos nós devemos dedicar-nos a esta obra de salvar toda a humanidade. Quando nós aceitarmos, recebermos, acreditarmos, compreendermos, pusermos em prática as palavras do Pai e da Mãe Celestiais, a salvação da humanidade será concluída. Enquanto refletimos sobre isto, compreendamos o profundo significado das palavras, dadas a nós através da Bíblia. Construam um tabernáculo, que foram proferidas nesta festa de tabernáculos, para que todos os irmãos e irmãs em Sião possam fortalecer ainda mais a sua fé no Pai Celestial e na Mãe Celestial. Se nós testemunharmos diligentemente sobre o Pai e a Mãe, as trevas serão certamente afastadas. Não dizem o livro de João capítulo 1 que Deus é luz? A escuridão desaparece onde quer que a luz brilhe. Por isso, preguemos com diligência. O nosso santo Deus Elohim veio como luz a este mundo escuro. Em última análise, nós podemos descobrir que a vontade de Deus de dar a conhecer Deus Pai e Deus Mãe estava escondida dentro do santuário. Esperando que todos os membros da nossa família de Sião tenham uma fé firme no Pai e na Mãe e entrem no eterno reino dos céus, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.